Oi, eu sou Isabela Souto-Maior, sou bióloga pela Universidade Federal de Pernambuco, sou da equipe do Laboratório de Ecologia Vegetal, o LEV, que também é da UFRPE, orientada pela professora doutora Ana Carolina Lins e Silva, Ana Carolina Lins e Silva, e junto com Fabiane Santos, nós vamos apresentar a aula 11 do módulo 3 do curso de Conservação em Biodiversidade, que tem o tema Principais Ameaças à Biodiversidade. Então, todos aqueles, todos aqueles conteúdos teóricos do que é a diversidade biológica, do que são serviços ecossistêmicos. Agora a gente vai aprofundar nas ameaças para esses temas. E no nosso conteúdo programático, nós temos o que é a perturbação, né? Antes de ver o que é uma perturbação antrópica, nós vamos entender o que é uma perturbação, com sua origem, frequência e severidade, e a consequência dessas perturbações numa escala mais geral, né? De uma forma mais geral. E também aprofundando, nós vamos ver a influência dessas perturbações na biodiversidade, serviços ecossistêmicos, bem-estar humano. Essa primeira parte vai ficar comigo e essa segunda parte vai ficar com Fabiane. E aí, o que é a perturbação? O que é uma perturbação de hábitats? Então, Albuquerque, em 2018, ele traz de que perturbação, no âmbito de ecologia florestal, são fenômenos que, de alguma forma, perturbam a estabilidade de uma comunidade ou ecossistema. E aí, esses fenômenos são considerados como perturbações de fatores climáticos ou geológicos, né? E aí você pode perceber, cadê seres humanos? Mas esses fatores climáticos ou geológicos são, de uma certa forma, a perturbação geral, né? Que aí ele está trazendo para a gente compreender quando a gente incluir os seres humanos junto, né? E aí esses fatores climáticos e geológicos são os ventos, furacões, incêndios, secas, chuvas, geadas, neves, inundações, terremotos, deslizamento de terra e erupções vulcânicas. Então, a partir disso, também dá para perceber de que a perturbação são eventos que modificam temporariamente ou permanentemente a estrutura e função desses ecossistemas, né? E aí ela pode variar de acordo com a origem, frequência e severidade. E aí a origem pode ser natural ou pelas ações humanas, mas a gente vai compreender um pouco mais de que essas ações humanas elas interferem além do natural também. Mas então, as perturbações, quando elas são de origem natural, elas têm um caráter temporário e reversível. E aí esses eventos são importantes para a manutenção da resiliência da floresta e da sua biodiversidade. E imagina, uma área de que, acompanhando aqui, eu não sei se dá para ver meu mouse, mas acompanhando aqui essa imagem, imagina uma área que foi queimada, né? E aí depois essa área passa por um processo na qual inicialmente é uma área totalmente descampada, onde não tem vegetação, o solo está exposto, a estrutura física química daquela região superficial ela está diferente da forma como estava antes da queimada, mas isso permite em algumas espécies, mas também isso permite de que inicialmente algumas espécies vão crescendo, vão, vão ocupando esse espaço, dando um suporte, dando uma estrutura e preparando esse terreno que foi impactado para o desenvolvimento de outras espécies, né? Então, inicialmente vêm as espécies pioneiras e aí, em processo de sucessão, chega as outras espécies secundárias, e aí já cria uma capoeira, uma floresta aberta, uma floresta secundária, até chegar numa floresta que tem uma estrutura similar à floresta anterior. Isso são longos períodos, longas décadas de sucessão para que isso ocorra. Mas quando é de uma forma natural, isso ocorre. Isso ocorre de uma forma de que aquele espaço que foi queimado para aquela área que foi queimada, ela tem o tempo,
para poder se regenerar, para poder ter a resiliência. E como ela faz parte dessa manutenção, essa queimada, ela acaba fazendo parte dessa manutenção, não só essa queimada, mas outros tipos de eventos, né, dessa manutenção da resiliência e da biodiversidade, ao longo da história, tem algumas espécies que elas dependem desses eventos de perturbação para se reproduzir, né? Então, por isso que de forma natural ela tem um caráter benéfico, né? Para esses ecossistemas. Mas quando ela é provocada pelas ações humanas, que são tidas como as perturbações antrópicas ou antropogênicas, ela já adquire um outro caráter. Porque além da perturbação, existe um pós-perturbação. Além daquela área que foi perturbada, existe um outro processo após isso, né? E aí que essa perturbação ela vai depender da frequência, se ela é aguda ou crônica, e da severidade, porque essa severidade é a capacidade de destruir as diferentes formas de vida vegetal presentes na área afetada. E aí, por exemplo, se a ação humana provoca uma perturbação de fogo, por exemplo, dependendo do grau da frequência, se é aguda ou se é crônica, essa capacidade de destruição pode mudar, pode variar. E aí, aprofundando um pouco mais nessa frequência aguda ou crônica, eu vou trazer a diferença de uma para outra e vou trazer esses exemplos. Então, uma perturbação aguda ela é uma perturbação que tem uma severidade alta, né? Mas que ela ocorre de uma única vez, digamos. E normalmente ela tem uma escala de destruição muito maior, de uma área maior. E ela chama tanta atenção pelo esse grau de destruição, pela essa mudança brusca de paisagem, né? Mudança brusca de solo. Então, são as perturbações que a gente tem mais conhecimento, né? As perturbações que as pessoas, mesmo as pessoas que não estudam a área ambiental, são as perturbações que as pessoas conhecem, como, por exemplo, desmatamento na Amazônia. Todo mundo já ouviu falar de um desmatamento na Amazônia, todo mundo se comoveu pelo desastre de Mariana, pelas queimadas que ocorreram esse ano no Pantanal, que vem já ocorrendo há anos, há décadas na Amazônia. Então, esses impactos, essas perturbações mais agudas, são as perturbações que a gente tem uma proximidade maior, porque a gente já viu documentada, já viu noticiada e entende que isso tem uma consequência negativa, tanto para o meio ambiente, né, tanto para as áreas ambientais, quanto para os seres humanos. Mas aqui eu também coloquei um exemplo do deslizamento de terra que provavelmente ele foi de forma natural, mas que vocês podem ver também de que tem um poder de destruição para essa região, né? Onde tinha essa região de mata, agora não tem mais, porque o deslizamento acabou levando toda essa vegetação. Então, essa região onde tinha mata, agora ela só tem essa parte mais de solo exposto, né? De lama. E é um impacto agudo. E vai levar um tempo para poder essa regeneração. E aí, no impacto crônico, na perturbação crônica, ela é diferente da aguda, por quê? Porque ela, ela é pontual, mas ela é frequente, ela é constante, de uma certa forma. As pessoas, aí eu já estou falando diretamente de perturbação antrópica, as pessoas retiram pequenas frações de algum recurso florestal, né? Mas essas pequenas frações, elas são, ao longo do tempo, muito danosas ao meio ambiente, porque mesmo sendo pequenas frações por vez, ao longo do tempo, isso pode afetar a taxa de resiliência daquela região. Então, pequenas, como o exemplo aqui
corte seletivo de madeira. Então, pequenas frações de tocos de árvores que a pessoa vai retirando daquela região pode ocorrer numa diminuição da diversidade dessa planta, sabe, da riqueza dessa planta. Além da diversidade, da riqueza dessa planta. Então, ao longo do tempo, essa perturbação que ela parece ser mais sutil, que ela parece ser menos danosa, né? Os pesquisadores, eles afirmam de que ela é tão prejudicial quanto a aguda. Então, corte seletivo de madeira, coleta de recursos não madeireiros, como retirada de fruto, retirada de serrapilheira, retirada de folhas, de casca, caça de animais silvestres. Então, às vezes a caça, ela pode ser uma caça de tráfico, né? Mas também pode ser uma caça de uma população da região onde que pega para alimentação, né? Mas claro que vão ser dois tipos de perturbação diferente, mas ao longo do tempo essa caça ela traz sim consequência para a biodiversidade da fauna e consequentemente da flora também, por causa da dispersão de sementes e toda a cadeia biológica. Também, principalmente para as pessoas que não são diretamente ligadas à área ambiental, não percebem de que as espécies que são exóticas, e principalmente as exóticas invasoras, elas são muito prejudiciais para aquela região, né? Porque aqui, no exemplo da imagem, essa imagem é do Parque Estadual dos Irmãos, e ao redor dessa trilha uma, tem uma parte bem elevada assim de agavácea, que é a espada de São Jorge. Então, essa espada de São Jorge ela não faz parte desse ecossistema, mas a partir de algum fator de entrada dessa espécie nessa região, ela acabou se proliferando e tomando esse espaço das outras espécies, né? E aí, coincidentemente, que nem é tão coincidente assim, ela está na borda da trilha. E aí chama atenção para as trilhas que elas são veículos, né, principalmente nas unidades de conservação, mas as trilhas são veículos de conservação. Elas são veículos para a educação ambiental, para a fiscalização, né, para até a manutenção daquele espaço, segurança daquele espaço, mas dependendo de como ela é feita, ou então dependendo de como ela é mantida e do estudo de preparação, do estudo de manutenção dessa trilha, se ela não tiver todo esse aparato e for uma trilha que foi aberta sem nenhum planejamento e não tem nenhum controle de caminhamento, da frequência das pessoas e tipo de uso dessa trilha, se são para caminhada, se é para esportes radicais, se é para outro tipo de uso, ela pode passar de um veículo de conservação para uma perturbação antrópica, ou então um veículo de perturbação antrópica também, porque pode dar espaço, né, para outros tipos de perturbação, como no caso a gavácea na foto. E as consequências de todas essas, pegando toda esses exemplos e essa explicação do que é uma perturbação, a perturbação antrópica, historicamente, ela veio de dois fatores, né? De fatores diretos, que pela necessidade crescente de alimento, energia, combustível, fibras, infraestrutura, ela é tida como principal motivo no aumento dos recursos naturais, do uso dos recursos naturais como água, madeira e principalmente o uso do solo ocupado por ambientes naturais. E aí tem esses fatores diretos, mas levando também para os fatores indiretos, que são os fatores culturais, econômicos, sociais, que podem determinar a forma do uso desses recursos em um determinado ambiente. Então, as consequências disso tudo, a gente encontra duas crises que são crises bastante severas e que dizem muito da história do ser humano, né? Carol já tinha falado um pouco disso na primeira aula, que o ser humano modificou tanto a
a constituição natural do planeta, que hoje em dia é dita como um tempo do antropoceno. E aí isso traz para a gente, né, o quanto a gente modificou. E aí, por exemplo, nessa imagem, a gente mostra de que se a gente não frear, se a gente não diminuir e mitigar e modificar a forma como a gente utiliza esses recursos, tanto os florestais como o próprio uso da terra, daqui para ao final desse século a gente chega a mais de 3 graus Celsius no planeta. E aí o ser humano, pela história do ser humano, não chegou a nenhuma época onde tinha mais de 3 graus Celsius na média da temperatura global do planeta. Então, é algo que a gente ainda não viu, é algo que a gente ainda não tem a dimensão do quanto isso pode modificar. Então, todos aqueles impactos agudos e crônicos, a gente percebe de que isso traz uma consequência a nível global, a nível mundial, focando não, mas trazendo para o âmbito das mudanças climáticas, né, a atmosfera, e aí modificando também a temperatura global, que isso interfere diretamente não só nos ecossistemas naturais, mas no planeta como um todo, na nossa sobrevivência. E também temos a crise da biodiversidade, que aquelas perturbações que eu tinha mostrado, que são impactos crônicos e impactos agudos, como a mudança do uso do solo, né, a exploração dos recursos, as mudanças climáticas, a poluição, a invasão, né, das espécies exóticas invasoras, são fatores diretos que estão comprometendo a biodiversidade. E aqui nessa imagem mostra recursos indiretos, também impacta para ou o aumento ou a severidade desses outros recursos. Agora vocês ficam com a segunda parte, que é com Fabiane, que vai dar mais uma aprofundada na questão da biodiversidade. Olá, pessoal. Espero que estejam todas e todos muito bem. Eu me chamo Fabiane Santos, sou analista de projetos do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, e divido a aula de hoje com Isabela. Aqui nessa segunda parte da aula, nós vamos falar um pouco mais sobre como essas perturbações antrópicas, já conceituadas e explicadas, e a grande crise da biodiversidade que vem sendo associada a essas alterações humanas muito intensas nos diferentes compartimentos de um ambiente florestal, podem causar efeitos, né, impactos em diferentes formas, em diferentes maneiras dentro desse ambiente natural. E aí a gente se pergunta já de cara, né, quais são esses impactos dessas perturbações antrópicas? Depende. Esse efeito das perturbações vai variar muito em função da origem, da frequência, da severidade, a gente viu isso nos slides anteriores, dessas atividades realizadas em um determinado espaço. E aí, algumas das perguntas que a gente pode se fazer com relação a isso para tentar determinar a magnitude, né, o tamanho desse impacto e dessas perturbações, a gente traz aqui algumas dessas perguntas. Essa perturbação tem efeito sobre a possibilidade de que a floresta mantenha o seu potencial de autorrecuperação? Sim ou não? Se ela afeta esse potencial de autorrecuperação da floresta, isso significa que também, a longo prazo, essa perturbação vai ter um impacto sobre a sucessão ecológica observada nessa área. Isso vai afetar a forma como essas espécies conseguem recrutar, como elas conseguem se manter ao longo do tempo, se elas conseguem ter novos indivíduos surgindo naquela área, enfim, de forma geral, toda a dinâmica desse ecossistema florestal pode ser alterado ou não em função dessas perturbações observadas. Uma segunda pergunta que pode ser importante também é entender se há algum tipo de alteração ocasionado por essas perturbações nas condições abióticas desse habitat, como o solo, o clima, a provisão de água. A gente vai ver um pouco mais adiante diversas formas em que esses compartimentos podem ser afetados em decorrência das perturbações de origem humana em um determinado local.
Uma outra pergunta, um outro questionamento que pode ocorrer é estudar, né, e ir atrás de pesquisas e até mesmo desenvolver pesquisas para buscar entender de que maneiras aquela perturbação, se realizada múltiplas vezes ou em grande escala, poderá afetar o ecossistema de estudo em uma determinada área. Uma vez que muitas vezes a gente observa impactos que aparentemente são muito pequenos, mas quando eles ocorrem de maneira crônica, ao longo do tempo, são recorrentes, são muito frequentes, ou pequenos impactos que ocorrem em diversas áreas dentro de uma dada paisagem ou um fragmento florestal, a gente tem um efeito aditivo. Então, essa perturbação deixa de ser um efeito unitário e passa a ter um efeito muito maior, um efeito acumulado em decorrência da frequência ou da escala em que ela é realizada. E um outro fator que é bastante importante e que pode guiar também a compreensão da magnitude desses impactos provenientes das perturbações antrópicas é compreender se o que está ocorrendo é um desmatamento ou uma degradação florestal. Existe uma separação, digamos, uma diferenciação entre esses conceitos, considerando também a forma como isso repercute dentro de um determinado local. Então, quando a gente pensa em desmatamento ou desflorestamento, a gente está pensando naquela área em que houve uma supressão da cobertura florestal. Então, a gente tinha um tipo de uso do solo que era, no caso, coberto por um tipo determinado de vegetação, e aí, devido a um tipo de atividade humana, houve a remoção completa da vegetação desta determinada área, para que esse uso do solo seja convertido em algum outro tipo, seja ele o próprio solo exposto, ou seja para uma atividade agrícola, para a implantação de infraestruturas, para crescimento e expansão da urbanização. Então, tem vários outros tipos de uso do solo que podem ser associados ao desmatamento. Esse, normalmente, é um impacto bastante agudo, bastante severo, né, que tem um efeito sobre essa possibilidade, sobre esse potencial de autorrecuperação da floresta nessa localidade, a depender dos diversos efeitos posteriores e impactos causados por essa remoção abrupta da vegetação. E aí, esse é o tipo de processo que nós normalmente classificamos como um processo agudo. Nós conseguimos observar isso em uma imagem de satélite, seja por uma questão de remoção completa, seja também por uma questão de incêndio nessa área. Então, tem diferentes tipos de perturbação que podem levar à remoção completa dessa cobertura florestal em uma determinada área. Por outro lado, nós temos também o conjunto de perturbações antrópicas que se classifica como um tipo de degradação florestal, que pode ser conceituado como uma redução na qualidade desse habitat, uma redução na qualidade dessa floresta. Isso tem um impacto tem uma implicação tanto na própria biodiversidade, como também nas funções ecossistêmicas desenvolvidas por essas comunidades, por esse ecossistema naquela determinada localidade. E isso vai ter necessariamente também um efeito na provisão de diferentes tipos de serviços para bem-estar humano, para populações e para a sociedade de forma geral. Então, a degradação, diferente do desmatamento, é normalmente associada a eventos mais crônicos e não letais, em que a gente não remove por completo essa capacidade de rebrota, por exemplo, dos indivíduos daquela localidade, porém, existe uma série de impactos associados, né, que são muito mais relacionados à redução dessa qualidade, à redução desse potencial, a uma sucessão muito mais arrastada, e a gente vai ver isso mais adiante também. Então, muitas das perturbações que nós observamos caem dentro desse rol dos atores, né, dos fatores, na verdade, de degradação florestal. É importante que a gente lembre também que esses efeitos, esses impactos que nós observamos a partir das perturbações antrópicas realizadas em um determinado espaço, raramente são isolados.
Normalmente eles ocorrem de maneira combinada, eles sofrem um efeito aditivo a partir das diversas perturbações encontradas naquele local. Então, ao mesmo tempo em que é muito difícil que uma área perturbada seja perturbada por apenas um fator, é muito improvável que apenas essa perturbação cause um único tipo de efeito. Então, nunca é uma coisa completamente linear. Os efeitos e os desdobramentos dessas perturbações são diversos e muitas vezes é bastante intricado, pode ser um pouco confuso ou mesmo difícil e complexo compreender e dissociar a uma única perturbação a um único efeito. Normalmente, uma perturbação tem um leque de efeitos causados naquele determinado ambiente. Então, raramente esses impactos são isolados. E considerando isso, cada vez que nós temos um impacto adicional ocorrendo naquela área, mais complexo fica também entender quais os efeitos que a gente vai observar naquela determinada área em função dessas perturbações. Um exemplo disso, vamos pensar aqui em uma determinada área que sofra ao mesmo tempo, uma floresta, que sofra ao mesmo tempo dois tipos de perturbação normalmente crônicos, que seria o corte seletivo de madeira, de espécies madeireiras, como também a presença de espécies exóticas com comportamento invasor. Então, nós temos essas duas perturbações ocorrendo naquele determinado espaço, e aí cada um deles isoladamente vai levar a diferentes tipos de impactos. Por exemplo, a remoção seletiva de madeira pode fazer com que eu tenha uma redução na minha complexidade estrutural, porque normalmente existem preferências para a seleção de espécies para diferentes finalidades, seja ela para combustível, para energia, para construção, então para fins medicinais. Então existem diversos usos que podem favorecer a seleção de um determinado grupo de espécies e não de outro. Isso é um dos tipos de efeito que a gente pode encontrar. Se eu removo diferentes espécies que são de maior interesse e eu abro, de certa forma, espaço para que outras espécies possam ocupar esse local, isso pode favorecer a ocupação por espécies exóticas com comportamento invasor nessas áreas. Nós vamos ver um pouco mais adiante também esse detalhamento desses processos que podem acontecer num espaço que sofre perturbações antrópicas, mas normalmente esses efeitos são aditivos, então um pode levar ao outro ou pode potencializar o efeito trazido por esse determinado fator. Então eu queria convidar vocês a fazermos aqui um teste que consiste, no caso, na seleção de algumas perturbações antrópicas que são bastante frequentes, muito observadas na Mata Atlântica, principalmente na Mata Atlântica nordestina, que apresentam uma distribuição de fragmentos em um contexto muito periurbano. Então, nessa matriz que é uma transição entre áreas urbanas e áreas rurais, né? O que a gente acaba conceituando como uma paisagem periurbana. Então, esses aqui são algumas dessas perturbações que observamos nesses fragmentos florestais. E aí eu queria convidar vocês a observar cada um desses indicadores. E aí eu sugiro que você faça uma pausa para observar com detalhe cada um deles, e a partir desses indicadores, e vocês podem responder isso mais adiante também no nosso ambiente virtual, qual o tipo de indicador que vocês associam a diferente, como vocês classificam cada um dessas perturbações. Vocês classificam como aguda, como crônica, como letal, não letal. E aí também tentar fazer esse exercício de quais os possíveis impactos que podem ser advindos dessas perturbações em um ecossistema florestal. Então, qual é o efeito, por exemplo, da exploração de recursos madeireiros e não madeireiros dentro de uma floresta? Como é que isso pode se desdobrar dentro desse ambiente? Qual o efeito da poluição sonora dentro de um ambiente florestal também? Dando uma dica aqui, lembrando que normalmente muitos grupos
da fauna são bastante sensíveis a estímulos sonoros. Então, isso pode causar diversos efeitos também na capacidade reprodutiva, levar ao afugentamento de fauna também. Então, eu convido vocês para que nós façamos esse exercício. E aí vocês podem fazer uma pequena pausa aqui no vídeo para ir olhando cada um deles e pensando como vocês classificam essas perturbações e quais os efeitos que essas perturbações podem causar em um ambiente florestal. Em seguida, nós vamos trazer aqui, a partir de tudo que foi apresentado anteriormente, a partir desse exercício que eu convidei vocês também que vocês realizem, nós vamos falar um pouco agora sobre alguns desses efeitos causados pelas perturbações antrópicas a nível de biodiversidade e também no próximo slide um pouco mais a fundo sobre o efeito na função ecossistêmica e, consequentemente, na provisão de serviços. Então, alguns desses efeitos que nós podemos observar, normalmente de cara a gente já vai observar a redução na riqueza de espécies e também na composição de espécies. Lembrando que são conceitos que indicam coisas diferentes dentro de um estudo que se faça numa comunidade florestal ou em qualquer outro grupo que nós levemos em consideração no processo de avaliação. Então, a riqueza está muito mais associada ao número de espécies encontrados dentro de um processo de inventário, dentro daquela comunidade, enquanto a composição de espécies está muito associada, como o próprio nome diz, aquelas espécies que formam, que compõem aquela determinada comunidade. Então, se a gente está falando aqui a nível de ecossistemas florestais e comunidades florestais, a gente observa claramente um efeito na redução da riqueza e alterações muito significativas na composição de espécies em áreas que são bastante perturbadas. Além desses dois efeitos que são mais imediatos e que a gente já consegue identificar com maior facilidade, tem uma série de outros efeitos que também são advindos dessas atividades e elas normalmente se distribuem como uma forma de cascata. Então elas são muito associadas. Muitas vezes um fator acaba levando a outro. E a gente vai observar isso, convido também para que vocês participem e detalhem mais adiante também como vocês enxergam esses outros efeitos que podem ocorrer em um ambiente florestal. E aí, alguns deles que eu trago aqui, começando aqui, com o efeito da mortalidade de árvores. Muitas vezes, em fragmentos que sofrem diferentes tipos de pressão antrópica, as modificações a nível de solo, de clima, de regimes hidrológicos é tão severo e também como isso é muito associado a outros fatores, como a própria complexidade da estrutura florestal, esses indivíduos acabam se tornando muito mais suscetíveis a diferentes tipos de efeitos que podem levar à mortalidade desse indivíduo. Então, a própria suscetibilidade a pragas é muito maior em ambientes que apresentam um nível elevado de perturbação, então de desequilíbrio. Então esse é um dos fatores, mas tem uma série de outros fatores que também acabam por levar ao aumento nessa mortalidade de árvores. Para além disso, nós também observamos uma redução na complexidade da estrutura florestal. Então, se agora há pouco nós estávamos falando sobre o efeito direto que as perturbações podem causar na composição de espécies, isso também tem um efeito na estrutura da floresta. Então, quando a gente pensa em um ambiente complexo, uma estrutura florestal complexa, nós temos que pensar sempre naqueles diferentes estratos que ocorrem em uma floresta, que já tem um porte mais maduro, que apresenta um dossel, um subbosque, um estrato regenerante. Então, muitas vezes, essas perturbações podem levar ao desaparecimento de alguns desses estratos, de alguns componentes que estruturam essa floresta. O desaparecimento do extrato regenerante, por exemplo, é um problema muito grave, porque isso altera completamente a dinâmica de sucessão dessa floresta, levando em consideração que, uma vez que essas árvores mais adultas, mais senis, acabem
sair do sistema, não haverá novos indivíduos regenerando para que possam ocupar esse espaço dentro de uma dinâmica natural. Então, essa redução na complexidade é bastante perigosa e pode levar ao conceito de florestas vazias ou florestas mortas. E aí é bem importante levar em consideração que a redução da complexidade da estrutura florestal é conectada a uma série de outros pontos, como esses dois que nós vamos trazer aqui nesse momento. Que o próprio efeito da redução da complexidade da estrutura florestal e a depender da soma desses diferentes fatores de perturbação antrópica, podem levar também à proliferação de espécies favorecidas. Essas espécies que nós chamamos aqui como favorecidas são aquelas que conseguem, mesmo a partir de um evento severo de perturbação, se beneficiar dessa condição de desequilíbrio. Então, muitas vezes, essa espécie pode até mesmo ser nativa. Ela pode ser exótica, pode ser nativa, mas ela passa a assumir um comportamento exagerado, exacerbado dentro desse espaço, dentro dessa estrutura, e aí ela acaba sendo considerada uma espécie favorecida pelo distúrbio. E a proliferação dessas espécies favorecidas leva a um processo que nós conhecemos como secundarização, que é classificado como um estado permanente de ocupação, além do normal, por espécies principalmente que apresentam um comportamento mais inicial. Então, elas são aquelas espécies que aparecem em momentos mais iniciais da sucessão e elas são capazes, né, são as espécies pioneiras, são aquelas espécies que acabam por ocupar de maneira muito além do normal aquele determinado espaço, e isso faz com que outras espécies que naturalmente apareceriam em uma dinâmica de sucessão ecológica naquele espaço, naquele fragmento, não consigam se estabelecer. Seja porque o solo está completamente ocupado, seja por uma questão de competição por luz ou por outros recursos naturais, e aí, como normalmente essas espécies pioneiras apresentam uma capacidade de estabelecimento muito alta, elas acabam mantendo a floresta, ou fragmento, né, em um estado muito mais de sucessão, sabe, mais travado naquele início ali. Então, ele não consegue avançar como seria normal, né, esperado dentro do padrão para aquele tipo de fitofisionomia, para aquela localidade, para aquela paisagem, devido a um processo de secundarização, certo? E aí eu trouxe aqui essa figura também para mostrar uma figura da iniciativa Árvore Ser Tecnológico, da importância dessas florestas primárias que não sofreram um processo agudo de desmatamento, que abriga diversas espécies raras que não ocorrem em outros lugares, espécies endêmicas. E aí nós temos aqui uma outra figurinha, né, mostrando florestas secundárias que estão em processo de recuperação após o desmatamento. Quero dizer que é normal nós termos espécies pioneiras ocupando um determinado local, uma vez que essa área foi desmatada, naturalmente vai ocorrer, se houver também esse potencial de autorregeneração, de autorrecuperação, a presença de fragmentos próximos, a presença de um banco de sementes, é normal que haja, sim, a ocorrência dessas espécies pioneiras. Porém, o que trazemos aqui é um processo desequilibrado de ocupação dessas espécies pioneiras que podem ser favorecidas e aí levam a este processo de secundarização. Um outro processo que também é bastante associado a essa redução da complexidade de estrutura florestal e a própria proliferação de espécies favorecidas é o desaparecimento de diversas espécies dentro daquele determinado fragmento. E isso é conhecido como um processo de homogeneização biótica. Em linhas gerais, a gente observar em um determinado fragmento a ocorrência sempre das mesmas espécies, em um número reduzido. Então, nós temos ali as mesmas espécies ocorrendo no mesmo espaço e elas não variam, como é esperado, por exemplo, dentro de uma dinâmica de uma floresta tropical, em que a gente observa diversas espécies ocorrendo, quando a gente monta diferentes parcelas,
é esperado que diferentes espécies ocorram, espécies raras, espécies comuns. E aí ocorre que com essa presença muito exacerbada da perturbação nesse ambiente florestal, só as espécies mais resistentes vão conseguir se manter. E normalmente são as espécies mais comuns. Porém, isso tem um efeito bastante significativo na capacidade dos indivíduos, das espécies que apresentam algum tipo de coevolução com outras espécies de fauna, que elas consigam se estabelecer, então elas desaparecem e não conseguem retornar ao sistema, uma vez que elas tenham desaparecido, e isso faz com que outras espécies que também têm algum tipo de relação de dependência, codependência, coevolução, acabem por desaparecer também. Então, esse processo de homogeneização biótica é bastante problemático, o processo de secundarização de florestas também é bastante problemático, pensando nessa sucessão arrastada, longe do tempo regular, e a redução na complexidade da estrutura florestal também. Partindo um pouco para esse segundo compartimento, aqui falando um pouco mais alguns dos efeitos que as perturbações antrópicas podem causar em funções ecossistêmicas e, consequentemente, também nos serviços ecossistêmicos prestados, nós temos aqui 4 deles. Existem vários. Aqui a gente está trazendo alguns desses para estimular também esse pensamento crítico e que nós consigamos, ao longo do tempo, também buscar mais e mais efeitos que podem ser observados. Então, pensando aqui, primeiro, a nível de compartimento solo, nós temos uma série de modificações na ciclagem de nutrientes e a própria propensão à erosão, que são decorrentes dessas perturbações antrópicas. Então, quando a gente pensa nas modificações de ciclagem de nutrientes, existem alguns pontos que podem ser apresentados. O primeiro deles que eu queria citar é que essa modificação na ciclagem de nutrientes pode ser decorrente, por exemplo, de um processo de desmatamento, em que aquele solo, uma vez coberto por por diversas espécies vegetais, esse solo passa a ser exposto, ele deixa de ter uma cobertura florestal, perde a umidade, perde aquela sombra, o microclima muda completamente, esse solo fica muito mais disponível e suscetível a essa ocorrência de incidência solar. Então, a temperatura é muito mais alta. Normalmente, há uma redução também na umidade observada nessas áreas e, com isso, diversas espécies, diversos micro-organismos que atuam nesse processo de ciclagem de nutrientes e outros conjuntos de espécies que atuam também nessa ciclagem para além dos micro-organismos podem sofrer danos muito severos, né, a essas modificações decorrentes da remoção completa da superfície florestada ou vegetal daquela determinada área. Com isso, a gente tem uma redução nessa ciclagem de nutrientes, porque a microbiota e demais elementos que atuam nessa ciclagem de nutrientes são prejudicados em função dessa alteração da cobertura do solo, e isso também pode ser associado à perda da serrapilheira depositada sobre aquele solo, considerando que a serrapilheira é todo esse conjunto de matéria orgânica que pode ser decomposta e participar na ciclagem de nutrientes no solo, uma vez que a gente perca essa cobertura florestal, essa cobertura vegetal, não há o mesmo aporte e a mesma deposição de matéria orgânica na forma de necromassa, etc., na forma de serrapilheira, que possa ser utilizado e que possa compor essa roda, né, da ciclagem de nutrientes naquele determinado ambiente. Isso leva a um solo muito mais pobre em termos de fertilidade do solo, e isso vai levar também a uma série de dificuldades para o estabelecimento natural de espécies naquela determinada área. Vocês observam como muitos desses pontos são ligados? Existem muitas e muitas interligações entre esses pontos que nós trazemos aqui em decorrência das perturbações. E aí, quando a gente pensa na propensão à erosão, a gente está trazendo aqui, por exemplo, áreas que são declivosas ou mesmo as margens de rio, que são onde nós encontramos as matas ciliares,
A ausência dessa mata ciliar, por exemplo, a remoção dessa mata ciliar ou a utilização muito intensa dessas áreas pode levar à redução da capacidade de estabilização desse solo nas margens do rio, e isso vai levar a um processo erosivo acontecendo nessas margens. E isso, por consequência, pode levar a corpos hídricos mais assoreados, mais rasos e com também um fluxo, uma vazão de água muito menor. Por conta disso, também é muito importante termos em mente a importância de trabalhar iniciativas de conservação e restauração de margens ciliares, de matas ciliares. Não é à toa que essa é uma dos principais tipos de APP que nós temos, e também trabalhar em políticas de conservação e restauração de nascentes, porque existe uma relação muito intrínseca, muito forte entre esses dois componentes, tanto em termos de turbidez dessa água, em termos de qualidade, né, considerando esses diversos fatores, da qualidade da água, da capacidade de provisão desse serviço, e isso tem uma ligação direta com a capacidade de soberania hídrica para a comunidade. Então esse é um fator bastante importante. Isso conversa bastante também com esse segundo fator, que são as alterações na capacidade da provisão de polinização, que aí nós trazemos aqui como um exemplo essa abelhinha, mas aí tem uma série de outros animais, outros grupos que também realizam esse tipo de serviço, e isso tem um efeito tanto na capacidade de manutenção da floresta, das espécies, de reprodução dentro daquele fragmento, como entre fragmentos, considerando metacomunidades dentro de uma paisagem, como isso também tem um efeito direto em outros tipos de cultivares que possam acontecer em uma determinada paisagem. Uma vez que o serviço de polinização e a presença dessas espécies polinizadoras dentro de uma paisagem, elas são móveis, então elas conseguem se dispersar e se locomover dentro dessa paisagem, aumentando também a produtividade de cultivares agrícolas. Então tem uma série de estudos que mostram a redução significativa no potencial produtivo de áreas agrícolas que estão completamente afastadas de florestas. E quanto mais conservadas essas florestas, mais produtiva também vai ser qualquer cultivar presente em um determinado espaço. Então, nós temos tanto os benefícios diretos para a floresta, como também esses co-benefícios advindos dos serviços prestados para a comunidade. E, além disso, também tem um efeito muito direto na provisão de água. A gente acabou de falar um pouco sobre isso, né? Sobre como a presença de cobertura florestal está associada a essa capacidade de provisão de água para dentro dos fragmentos florestais, como também para toda a paisagem em que essas nascentes possam distribuir, né, esses corpos hídricos se distribuam. Então, é muito importante levar também em consideração as diferentes mudanças nos regimes hidrológicos que são decorrentes de diversos tipos de efeitos de perturbações antrópicas. Um outro componente que é bem importante trazer aqui também é a redução no estoque de carbono. E antes de falar na redução do estoque de carbono, é importante a gente pensar na etapa que vem antes desse estoque, que é o próprio sequestro. Então, quando a gente observa uma dinâmica natural, né, um processo fisiológico para a criação de tecidos vegetais, esse sequestro, essa captura do carbono atmosférico para conversão na forma de biomassa dentro desses tecidos, dentro dessa estrutura vegetal, é importante, através do processo de fotossíntese, é importante, então, considerar que quanto menos florestas saudáveis ou quanto menos florestas de forma geral nós encontrarmos, menor também vai ser a retirada desse sequestro de carbono do ambiente, porque não vai haver uma demanda por utilização de carbono para a formação de tecidos. Então, uma vez que essa formação de tecidos é comprometida, porque eu tenho uma floresta menos complexa, mais homogênea, com menos espécies que têm diferentes requerimentos para que possa se desenvolver, para que crie
seus tecidos, flores, galhos, tronco. Tudo isso pode ser levado em consideração para explicar a redução no sequestro. E aí, tendo essa redução no sequestro, a gente também tem uma redução no estoque de carbono. Nós temos árvores hoje com porte muito menor do que esperado, quando comparando florestas perturbadas e não perturbadas em processo de regeneração. Às vezes essa redução do estoque de carbono pode ser até 8 vezes maior. E aí isso leva a gente a pensar que tanto a redução do sequestro de carbono quanto do próprio estoque de carbono são decorrentes também dessas várias perturbações. E isso leva a um aumento dos gases de efeito estufa. Isso por diferentes mecanismos. Considerando áreas em que a gente observa um impacto agudo de desmatamento, a gente retira aquele carbono que estava estocado na forma de biomassa e retido para que esse carbono pudesse manter os processos naturais daquele indivíduo, e ele começa a ser liberado de volta para a atmosfera. E aí esse processo de decomposição pode ser muito mais acelerado, é normal a mortalidade de árvores, mas isso muitas vezes é observado de uma maneira muito mais acelerada quando há a perda aguda dessas florestas, né, desses fragmentos florestais. Então, isso pode levar ao aumento dos gases de efeito estufa e, indiretamente, a perda dessas áreas também vai fazer com que não haja mais esse sequestro. Por outro lado, ecossistemas em que não há a perda completa e aguda desse componente florestal, mas essa floresta está completamente em desequilíbrio em decorrência dessas perturbações, essa floresta vai ter naturalmente uma demanda por sequestro de carbono muito inferior. E isso vai fazer com que, tendo os nossos cenários atuais de demandas crescentes por diferentes tipos de maquinários e atividades industriais que levam ao aumento dos gases de efeito estufa, nós não vamos conseguir ter a redução esperada da concentração desses gases a partir dessas florestas secundárias dentro desse cenário de perturbação muito elevado em que elas se encontram. Então, são diferentes mecanismos e diferentes respostas que nós observamos nessas áreas. Por consequência, um último efeito que nós trazemos aqui é a redução no valor de conservação de um dado fragmento florestal. Vamos considerar que essa área não foi suprimida por completo, ela não desapareceu completamente, não foi desmatada, porém, observa-se um prejuízo direto nas funções ecossistêmicas, nos diversos compartimentos de biodiversidade dentro dessa floresta também, e aí ela já não opera naturalmente como seria. E isso pode fazer com que ela tenha um valor de conservação muito inferior quando comparado a florestas que estão em um estado de conservação melhor. Então, são fragmentos mais empobrecidos, são fragmentos que apresentam uma capacidade muito menor de provisão de serviços, de regulação de ciclos hidrológicos, de temperatura e uma série de outros serviços que vocês já estudaram um pouco mais anteriormente em outros módulos. Então, todos esses serviços acabam sendo comprometidos e o próprio valor de conservação também é afetado em decorrência de todas essas outras modificações ocorridas naquele determinado espaço. E algumas considerações finais são pequenos pontos que trazemos aqui sobre o que pode ser feito dentro desse cenário em que nós encontramos muitos fragmentos florestais em diferentes níveis de perturbação, sofrendo vários desses indicadores simultaneamente com diferentes tipos de impacto. Alguns que podem ser observados de maneira muito rápida e outros que vão afetando ao longo de décadas, por exemplo, esses ecossistemas. Então, é muito importante que, para além das atividades que apresentam esse efeito direto sobre a cobertura florestal, e o que a gente chama de efeito direto seria a própria atividade fim que leva àquela perturbação, seja o corte de madeira, seja a abertura de trilhas, seja a utilização de fogo, né? Sejam
espécies exóticas ocorrendo naquela determinada área. E é fundamental compreender o que existe por trás desses efeitos diretos, quais são os efeitos indiretos que regulam essa dinâmica de utilização desse espaço, desses recursos naturais, e entender isso em diferentes níveis. A nível local, a nível regional, a nível global, o que é que regula essa utilização? O que é que condiciona essa utilização? Quais são os fatores culturais, econômicos e sociais que levam à utilização desse espaço dessa maneira? E a partir disso a gente consegue construir políticas ambientais muito mais sustentáveis que dialoguem, né, nessa interface de sociedade e ambientes naturais, considerando as necessidades de comunidades que dependem fortemente dessas áreas, buscando formas mais harmoniosas de utilização desses espaços e coexistência entre esses compartimentos. E aí, uma alternativa que pode ser bastante interessante também para favorecer áreas que já estão em um processo mais avançado de de degradação ambiental ou de desmatamento, né, em decorrência dessas atividades humanas, pode ser, por exemplo, a restauração florestal com co-benefícios sociais, em que nós favorecemos a utilização e a seleção de métodos de restauração que tenham também esse diálogo com pessoas, que vão se favorecer a partir da coleta de sementes, da produção de mudas, da operação das ações de restauração florestal, do monitoramento, favorecendo também a cidadania, a ciência cidadã e favorecendo também novas formas de comunicação entre os recursos naturais de maneira mais sustentável e as comunidades que utilizam esses recursos. Então, para além do comando-controle, existe uma série de outros fatores que precisam ser compreendidos para que essa redução das perturbações possa, de fato, ocorrer. Então, finalizando aqui essa aula de hoje, eu queria agradecer a todos que compõem esse curso, que fazem parte da realização, da organização, o próprio financiamento também dessa iniciativa tão importante. Queria agradecer a Isabela, minha parceira aqui nessa aula, e eu espero encontrar vocês na nossa aula síncrona para que a gente troque várias ideias sobre essa temática. Espero que nós possamos interagir bastante e que a gente fortaleça esse diálogo tão importante para que nós possamos avançar na conservação e na restauração dos nossos fragmentos florestais. Muito obrigada!